Na lição desta semana, Deus apresenta ao povo de Israel e também a nós maneiras práticas de vivermos a sua lei. Talvez você tenha se deparado com a lição dessa semana e pensado o seguinte: mas Leandro, muitas destas leis que Deus deu para o povo de Israel era apenas para a sociedade israelita, para a sociedade teocrática. Pois eu tenho uma notícia para você. E se você pensou assim, em parte você está errado e em parte você está certo. Por quê? Existem aspectos das leis que Deus deu ao povo de Israel que são aspectos de natureza moral universal que se aplicam a todas as épocas. Há certas leis que realmente funcionam mais em uma sociedade teocrática, onde todas as pessoas têm um pleno e total conhecimento da verdade. Mas há outras leis que, mesmo não estando em uma sociedade teocrática, elas deveriam ser seguidas para que as pessoas aprendessem a respeitar melhor os 10 mandamentos e para que as pessoas aprendessem em especial a respeitar a vida e aquilo que pertence ao próximo. Esse estudo é muito interessante e eu pretendo apresentar para você com uma linguagem muito clara, como eu sempre faço, para que você não tenha dúvida alguma de que aquela ideia, por exemplo, de que Cristo aboliu a lei olho por olho e dente por dente é uma ideia falsa, mentirosa, que não está de acordo com o texto bíblico. Você está preparado para esta lição? Eu não sei. Alguns, com certeza, vão escrever nos comentários discordando e não sei mais o que, não tem problema. Se você discordar de forma respeitosa, eu vou responder você. Agora, se discordar de uma forma não respeitosa, eu não vou responder, porque eu não tenho tempo a perder com pessoas mal educadas. Agora, quem quiser discordar de uma forma elegante está à disposição. Agora, lembre-se, você precisa ser bíblico nas suas discordâncias. E eu gostaria que você interagisse aqui comigo nos comentários, porque esta lição promete. Vamos então aqui para a parte de domingo. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que a lei de Deus é um reflexo do caráter do seu legislador, que é Deus. Estudamos em uma lição anterior Romanos 7, verso 12. Romanos 7, 12 diz que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Essas qualidades, santidade, justiça e bondade, fazem parte do caráter de Deus. De acordo com Isaías 33, 22, Deus é o nosso legislador. Isso significa que a lei de Deus reflete o caráter santo, justo e bom do Criador. Então, pregar a abolição da lei é uma heresia. Porque pregar a abolição da lei envolve pregar a abolição do caráter do legislador da lei. Eu até expliquei numa lição anterior que o que a cruz aboliu foi a função condenatória da lei, não a lei como princípio de vida, até porque ela é um reflexo do caráter do seu legislador. Então isso tem que ficar bem claro para nós. Outro detalhe importante: quando Deus entregou a sua lei no Sinai, os aspectos morais da lei, Deus ali estabeleceu a base para ensinar o povo como viver em conexão com ele e em santidade. Ali, no Sinai, nós não vemos um pacto entre Deus e Israel com base nas obras. É ridículo pensar assim. Nós até aprendemos numa outra lição que o decálogo não começa com os próprios mandamentos. O decálogo começa nos versos 1 e 2 de Êxodo 20, com o seguinte lembrete da parte de Deus: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então a base do pacto é a graça de Deus. Não é? Depois Deus dá leis no seu aspecto moral,
que elas ajudam o povo a entenderem o que é santidade. Como que eles poderiam se relacionar em santidade com Deus, obedecendo aos 4 primeiros mandamentos, e como eles se relacionariam, teriam uma vida de santidade na relação com o próximo, em obediência aos últimos 6 mandamentos. Só que tem um detalhe muito interessante, que é o seguinte: o povo de Israel estava cegado e insensível por causa do período de escravidão e por causa do paganismo. Então o povo não estava preparado para apreciar plenamente os princípios morais de Deus, o Decálogo. E aí o que Deus fez? Para que as obrigações do Decálogo pudessem ser melhor compreendidas, executadas de forma prática, Deus acrescentou outros preceitos, outros mandamentos que ilustravam e aplicavam os princípios dos 10 mandamentos no dia a dia daquela sociedade. Escreveu muito bem isso aqui Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, página 319. E são estas leis que eu vou analisar com você agora, para vermos como que estas leis ilustravam e aplicavam os princípios dos 10 mandamentos na sociedade de Israel. E aqui eu vou entrar num ponto muito importante. Eu vou mostrar para você que esses princípios morais por trás destas leis, dadas a uma sociedade teocrática, elas se aplicam a qualquer sociedade. E que alguns aspectos, pelo fato de vivermos numa sociedade não teocrática, em que as pessoas não têm o pleno conhecimento da verdade, muitos são sinceros nos seus erros, e pelo fato de não termos nenhum profeta inspirado que provasse que Deus estava dirigindo o povo, então hoje, obviamente, uma sociedade teocrática ela é inviável, porque nós não temos, num mundo de pecado, qualquer um pode usar o nome de Deus para dizer que ele está governando em nome de Deus. Só que naquela época haviam profetas que faziam milagres, então as pessoas tinham convicção de que um poder sobrenatural estava atuando. Tá? Então é diferente. Não estou dizendo que temos que voltar a uma teocracia, porque isso é inviável no mundo de pecado. Nós teremos o governo de Deus em um governo teocrático novamente, porém num mundo sem pecado e sem governantes humanos. Isso está em Daniel capítulo 2. Tema, inclusive, da lição que eu gravei para a minha comunidade na mira da profecia. Se você não faz parte dessa comunidade, você está perdendo tempo precioso para aprender Daniel e Apocalipse. Eu já gravei várias aulas só de introdução à apocalíptica bíblica. Gravei sobre Daniel 1 e sobre Daniel 2, para você ter uma ideia. Só sobre Daniel 2, 2 horas de aulas. Então, se você não se inscreveu para estudar profecias comigo, não perca mais tempo. Vá aqui na descrição do vídeo, clique no link que está ali disponível, escolha um dos planos para você ajudar a manter a comunidade, para que outras pessoas mais pobres também possam acessá-la e desfrute, aproveite dos materiais que ali estão. Tá bom? Voltando aqui ao nosso tema, quando nós entendemos que estes princípios se aplicam às pessoas de todas as épocas e que alguns princípios se aplicam de forma diferente em uma sociedade, obviamente, não teocrática, fica muito claro para nós uma coisa. Grava isto aqui. O Código Penal Bíblico é infinitamente melhor que o Código Penal brasileiro. Eu vou lhe provar isso. Vamos seguir aqui no raciocínio. Em primeiro lugar, aqui na parte de domingo, é-nos solicitado que leamos Êxodo 21, 1 a 32, para vermos quais normas Deus promulgou em relação aos escravos hebreus, ao homicídio e às lesões corporais. Eu vou estudar isso aqui com você e eu queria que após eu estudo aqui da parte de domingo, que você digitasse para mim nos comentários, mas só depois, se o Código Penal brasileiro é tão justo e eficaz
quanto o Código Penal Bíblico. Eu tenho uma opinião e eu vou apresentar o texto bíblico para depois eu requerer também a sua opinião. Primeiramente, como que a Bíblia tratava a questão da escravidão? Alguns críticos da Bíblia, totalmente desinformados em relação ao assunto, eles acham que a Bíblia apoiava a escravatura. Tá? Na verdade, a Bíblia não apoiava a escravatura. Em Gênesis 1, 26 e 27 é dito que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 3:20 diz que Eva é a mãe de todos os viventes, ou seja, de pessoas brancas, negras, pardas. E Atos 17, 26, 27 ali é dito que de um só Deus fez toda a raça humana, ou seja, o branco, o negro, o pardo, pele vermelha, o índio, não importa a raça, todos descenderam de Adão e Eva. Todos são sagrados para Deus porque são a imagem e semelhança de Deus. Ok? Agora, o que que acontece? O mundo corrompido pelo pecado adotou a prática da escravatura, uma prática diabólica. E o que que Deus fez para resolver este problema social? Ele não aprovou, ele deu regras para que a sociedade aprendesse a tratar as pessoas com dignidade, para ele ir abolindo esta prática social. Olha que interessante. Enquanto que nas nações antigas o indivíduo poderia fazer o que quisesse com o escravo sem receber nenhuma punição, ele poderia cortar uma mão, quebrar os dentes, amputar qualquer membro do corpo, bater à vontade, né? Poderia vender da forma que quisesse. É uma coisa satânica. Deus dá orientações para que isso não aconteça entre o seu povo. A prática não ia ser abolida da sociedade. Tem práticas que Deus aboliu da sociedade hoje, Deus não abole, porque Deus deixa que o pecado siga o seu curso normal. O que Deus quer é que os filhos dele reeduquem a sociedade. Deus tem que respeitar o livre-arbítrio das pessoas, mesmo que elas façam escolhas indevidas. Então, o que que Deus fez? Deus não podia obrigar os pagãos a deixarem a escravatura. Agora, Deus podia, no seu povo, dar exemplo de como tratar as pessoas, e foi o que Deus fez. Por exemplo, nas leis acerca de servos, você vê em Êxodo capítulo 21, né? Leis muito interessantes e justas. Por exemplo, se alguém comprasse um escravo hebreu, o escravo serviria apenas por 6 anos, mas ao 7º ano sairia de graça. Em certos momentos, pessoas vendiam a si mesmas para pagar uma dívida. E Deus autorizava que a pessoa fizesse isso desde que ela fosse solta depois, tá? Outra coisa interessante, se o indivíduo tivesse se tornado escravo casado, ao sair a esposa deveria sair juntamente com ele. Agora, se ele se tornasse escravo e o seu dono lhe desse uma esposa, aquela pessoa havia sido comprada por seu dono. Então, o que que Deus fazia? O indivíduo deveria escolher ou sair ou permanecer ali e continuar servindo aquele senhor. E a forma como aquele senhor o tratava a partir de então não era como os escravos foram tratados, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. Era bem diferente. Ele se tornava um funcionário, ele o servia, mas tinha todos os direitos garantidos. Ele não poderia ser, por exemplo, espancado. Ele tinha que servir, mas ele tinha direitos básicos que deveriam ser seguidos, tá? Olha que interessante, tem várias orientações aqui, mas olha uma dessas aqui, ó, que eu queria mostrar para você. No verso 9, se um homem tivesse filho e ele viesse a se casar com uma escrava, não existe nenhuma lei, nenhuma nação antiga que tivesse uma lei como essa.
em que Deus mostrasse a dignidade das pessoas. No verso 9 diz assim, ó: mas se acasar uma escrava com seu filho, trata-la como se tratam as filhas. Então o que você percebe Deus fazendo aqui? Ele não aprova, mas ele cria regulamentos para que o povo aprenda a tratar as pessoas com dignidade, para que eles mostrem isso aos pagãos que faziam barbaridades contra os seus escravos. E no verso 10, também é dito, né? Não poderia diminuir o mantimento da primeira esposa, caso ele viesse a ter uma outra esposa, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Então, uma sociedade corrompida pela poligamia, o indivíduo poderia casar com uma outra esposa. Ele não poderia privar a primeira dos seus direitos básicos, inclusive conjugais, se ele viesse a fazer isso. Tá? Então você percebe? Deus cria leis práticas para o povo viver os 10 mandamentos de uma forma muito prática. Com amor, com justiça, com igualdade social. Tá bom? E sobre o homicídio, olha que interessante. Aqui, a Bíblia demonstra um conceito que não existe no Código Penal brasileiro e no Código Penal de vários países. A Bíblia ensina o retribucionismo. O que é isso? A Bíblia ensina que o crime deve ser punido proporcionalmente ao dano causado. E eu vou lhe mostrar aqui que esta forma de punir o crime, a violência, o roubo, é muito superior a qualquer outro código penal e que esta prática deveria continuar existindo na sociedade. Por quê? Você pode perguntar, Leandro, por que a escravidão não deve existir e essa outra parte deve existir? Pelo seguinte, a escravidão nunca esteve nos planos de Deus. Né? Deus não aprovou, mas ele regulamentou para que o povo aprendesse a tratar as pessoas com dignidade de uma forma diferente. Outro detalhe, a punição para o crime, como encontramos aqui, especialmente o homicídio, é a mesma de Gênesis 9, 5 e 6, quando não existiam os israelitas. Aqui que está o detalhe. Em Gênesis 9, versos 5 e 6, e eu recomendo que você consulte comentários bíblicos, como por exemplo o comentário bíblico Andrews. Mostra claramente que lá Deus coloca a espada, desde o início, na mão de Noé, vamos colocar que aplicará ao Estado, para que a vida humana fosse valorizada, algo que não acontecia no período pré-diluviano. Tá, então você pode olhar comentário bíblico Andrews, o comentário bíblico adventista, e você vai poder ver outros comentários, não é? De outros teólogos conservadores que vão apresentar para você isso. Então veja, a punição para a criminalidade aqui, existente numa nação teocrática, ela se aplica a todas as nações, por quê? Porque em Gênesis 9, antes de existir Israel, Deus já disse que o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Então a vida humana é sagrada, independente da forma de governo, independente da sociedade na qual nos encontremos. O ser humano é a imagem de Deus, tanto nos dias de Israel quanto nos nossos dias. Então a punição para alguém que destrói a imagem e semelhança de Deus em alguém é a mesma. Tá? Lógico que o processo legal, o processo judicial na Bíblia, ele é muito justo. Por exemplo, em Números 35, uma pessoa, 30 a 35, uma pessoa jamais poderia receber uma punição dessas sem que existissem 2 ou 3 testemunhas. Então era um processo judicial muito interessante. Mas eu quero mostrar aqui para você o texto bíblico e aí vamos avançar na lição. Versículo 12 de Êxodo 21. Quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu, caísse em suas mãos, então designarei um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando a traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar para que morra.
Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Esse texto aqui está em total harmonia com Gênesis 9, versos 5 e 6. Ou seja, vida se paga com vida. O ser humano é imagem e semelhança de Deus, e destruir alguém que é imagem e semelhança de Deus é um sacrilégio. Deus exige a vida do criminoso de volta, tá? Eu não vou entrar aqui com você em detalhes sobre isso agora, porque é um assunto amplo, é polêmico, né? E muitas pessoas não estão preparadas para entender este assunto ainda. Mas eu estou preparando o meu blog para que ele retorne. E no meu blog eu tenho um artigo muito amplo sobre isso, e eu vou voltar a disponibilizar isso. Provavelmente isso por dezembro, janeiro do ano que vem. Tá? Eu estou conduzindo esse projeto da comunidade na Amiga da Profecia, está me demandando um tempo, então logo eu vou deixar para você mais materiais a respeito, tá bom? Agora, eu quero mostrar para você, enquanto a Bíblia ensina a punir a violência, a criminalidade desta forma, por exemplo, no Código Penal brasileiro, o homicídio simples é punido com 6 a 20 anos de reclusão. E se o indivíduo tiver bom comportamento, dependendo se for réu primário ou não, ele vai ter a pena amenizada. Já o homicídio qualificado, a pena é de 12 a 30 anos. E, obviamente, tem a questão, se for réu primário ou não, tiver bom comportamento, a pena pode ser diminuída. Em primeiro lugar, no Código Penal Bíblico não existe homicídio simples e homicídio qualificado. É homicídio. Matou alguém que é imagem e semelhança de Deus. E no Código Penal Bíblico, pena de morte. Porque a pessoa que morreu é a imagem e semelhança de Deus e ela foi tirada deste mundo, desta vida, sem autorização de Deus. Ele permitiu, porque ele permite que o pecado siga o seu curso normal, mas não era da vontade de Deus que a pessoa matasse a outra. Aí você vai para o Novo Testamento, em Romanos 13, 1 a 5, recomendo também que leia o comentário bíblico sobre esse assunto, e ali é dito, no Novo Testamento, Paulo sanciona a pena capital para o Estado. Veja, ele não autoriza um civil a fazer isso, mas o Estado tem essa incumbência. Tá? Você pode ler isso depois. Então veja, o Código Penal Bíblico manda punir de uma forma, o Código Penal Brasileiro de outra forma. Em relação a sequestro, olha o que a Bíblia diz em Êxodo 21:16. O que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. O sequestro era punido desta forma. No Código Penal Brasileiro, o sequestro é punido, se for um sequestro simples, com 1 a 3 anos de reclusão. Se for um sequestro mais grave, onde que a pessoa foi pressionada a despender dinheiro, né, para poder ser liberta, ou sofreu tortura ou coisa parecida, o sequestro é punido com 8 a 15 anos de reclusão. Então veja, o Código Penal Bíblico pune de uma forma, o Código Penal Brasileiro de outra. Ou seja, o Código Penal Brasileiro não tem nada de princípios divinos em relação a esses crimes, né? Outro detalhe interessante que nós devemos considerar é o roubo. Olha bem o que a Bíblia orienta sobre o roubo. Êxodo 22. Se alguém... Deixa eu ver aqui se continuamos... Não, aqui não. O roubo, vamos mencionar aqui um pouco mais para frente. Deixa eu ver se é aqui. Êxodo 22. Não, é aqui mesmo. Depois tem outras vezes que eu vou mencionar para você. O roubo. Tem aqui também em Êxodo 21 a questão de lesões corporais. Tá bom? Eu quero que você leia isso aqui depois, porque lesões corporais graves eram punidas também devidamente. Tá? O princípio do olho por olho, dente por dente, a lei de Talião, né? Nós vamos ver aqui depois, quando comentarmos sobre Jesus, tá? Mas a Bíblia tem aqui também leis. Se o indivíduo, por exemplo, olha aqui no versículo 18, se dois brigarem e um ferir o outro com pedra ou com punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a andar
e a levantar-se, né, apoiado no seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Olha que lei justa. Dois brigaram e um ficou machucado ao ponto de não poder trabalhar, pois aquele que o feriu terá que pagar pelo período que ele ficou ferido. Olha que lei justa, não é? Agora, se alguém ferir com bordão o seu escravo ou sua escrava, também vai ser punido, tá? Se ele sobreviver, não será punido, tá? E segue aqui a questão da escravatura. Se os dois ferirem a mulher grávida de forma que ela aborte, verso 22, e não ter dano maior, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que exigir o marido da mulher, e pagará com o que o juiz determinar. Verso 23, mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Alguns pensam que essa lei foi abolida por Jesus. Eu vou lhe mostrar mais para frente que não é assim, tá bom? Mas aqui é o retribucionismo. Esse é o princípio bíblico. Sobre o roubo, olha que interessante. Êxodo 22. Se alguém furtar furtar boi ou ovelha, e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois, e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado de sangue. Se porém já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado de sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Olha que interessante. Se alguém roubasse, ele deveria devolver o dobro do que roubou. Se ele roubou e se desfez do roubo, ele tinha que devolver em certas ocasiões 4 vezes mais. Eu lhe pergunto uma coisa: se esta lei existisse hoje, quantos celulares seriam roubados? Quantos carros seriam roubados? Quem roubou tem que devolver o dobro. E se desfez do roubo, 4 vezes mais. Eu lhe pergunto, os políticos brasileiros, não estou dizendo aqui todos, né? Mas muitos políticos que roubaram ao longo de todos esses anos o Brasil, não importa de qual partido seja, muitos roubaram. Se eles tivessem que devolver 4 vezes mais do que eles roubaram da população brasileira, o Brasil seria um país de primeiro mundo. Então você percebe? Já no Código Penal, né, roubo simples, reclusão de 4 a 10 anos e multa. A pessoa cumpre um percentual da pena, se tiver bom comportamento, ela é liberada. Escreva aqui nos comentários, na sua opinião, qual código penal é mais eficaz? O Código Penal bíblico ou o Código Penal brasileiro? Na minha opinião, o Código Penal bíblico. Agora, você pode escrever aqui nos comentários o Código Penal brasileiro. Aí você tem que me provar que ele é mais eficaz do que o Código Penal bíblico. Só para finalizar esta parte, que eu me deti um pouco mais porque ela é ampla, na Bíblia, uma mulher, por exemplo, que pintou uma estátua com batom, ela jamais pegaria 14 anos de prisão, né? Na Bíblia, ela iria pagar proporcionalmente ao seu erro. Ia ter que despender dinheiro, não é? Para pagar o dano que causou num patrimônio público. Mas ser condenada a 14 anos de prisão, sendo que uma pessoa com homicídio simples é condenada entre 6 e 20 anos e qualificado entre 12 e 30 anos, né? Isto, obviamente, não tem nada a ver com o retribucionismo ensinado no texto bíblico. Tá? Então, sem dúvida, a humanidade, amigos, precisa de Deus. Né? Deus precisa converter, né, vários líderes governamentais, tá, de ambos os aspectos políticos. Né? Deus precisa converter essas pessoas, as pessoas precisam entregar o coração a Ele. E mais do que isso, né, Jesus precisa voltar. Né? Como diz Daniel capítulo 2,
aquela grande pedra que destrói a estátua, é o reino de Cristo. Ele tem que voltar porque só a volta de Cristo vai melhorar definitivamente a sociedade, ok? Mas você tem que ter um conhecimento disso, para que você perceba o quanto que a humanidade, inclusive na Constituição brasileira, quanto no Código Penal, está muito longe dos ideais de Deus. Isso só faz com que almejemos mais justiça e almejemos ainda mais a volta de Jesus Cristo, tá bom? Bom, aqui na parte de segunda-feira, me deti bastante nessa de domingo, porque eu queria dar um complemento bom aqui para você. Eu vou ser mais breve agora nas outras partes. Aqui nós vemos mais leis para que Deus pudesse ajudar o povo a ter uma compreensão mais clara do decálogo. Lembra da citação de Ellen White que eu li a princípio? O povo não estava preparado para apreciar plenamente os princípios dos 10 mandamentos, porque o povo havia servido por muito tempo no Egito, estava influenciado pelo paganismo, desensibilizado pela escravidão. Então Deus cria leis, ele acrescenta outros princípios para ilustrar os princípios dos 10 mandamentos e ensiná-los a aplicar esses princípios de uma forma prática naquela sociedade, tá? Deus deu outras leis aqui em Êxodo 22, 21:33 a 22:15, que são muito interessantes. Por exemplo, Deus valoriza muito a propriedade privada, tá? Aqui nas leis acerca de propriedade, aqui voltamos à questão do roubo, quem roubasse algo de alguém deveria devolver e até mesmo o dobro. E se desfizesse do roubo, em certas ocasiões devolveria 4 vezes mais. Então Deus valoriza a propriedade privada. Aqui também é dito, no verso 2, se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado de sangue. Agora, se fosse de dia, Deus não queria que este ladrão fosse morto, porque durante o dia é mais fácil de ver se a pessoa oferecia uma maior ameaça ou não, né? Então, em muitos países tem essa norma, não, dá um tiro de aviso, alguma coisa parecida para a pessoa fugir e ir embora e tudo bem. Agora, Deus não autorizava realmente a sair atirando na pessoa de qualquer motivo. Agora, se fosse, por exemplo, à noite, não tem como saber mesmo as intenções da pessoa, não dá para você ver se a pessoa está armada ou não, não é? Então isso aqui é uma lei muito justa, né, e que valoriza a vida humana, tá? Então aqui nós percebemos uma valorização muito clara da propriedade privada, tá? Então o que eu tenho a dizer para você? Aqui, independente de questão política, que não é uma coisa das mais importantes para um cristão. Lógico, o cristão não pode ser um ignorante político, né? Mas o nosso reino é o reino celestial. Mas aqui você tem que ter uma coisa muito clara para você, goste você ou não do que eu vou lhe dizer, porque a sua salvação está em jogo. Um cristão marxista que é contra a propriedade privada, ele é uma pessoa totalmente incoerente com a sua fé e ele será cobrado por Deus acerca disso. Tá bom? Porque Deus respeita a propriedade privada. Aqueles que não respeitam a propriedade privada, que interessante, não é? Se eles são roubados, eles ficam totalmente raivosos. Você tem que respeitar a propriedade dos outros, assim como você quer que os outros respeitem a sua propriedade. Se você não quer que roubem o seu iPhone ou o seu celular, você não pode querer que roubem aquilo que é dos outros também. Ah, mas o outro está com fome. Não importa. Tem tantas pessoas pobres que passam fome e não roubam e vão trabalhar para ter o seu alimento, né? Então, se nós somos cristãos, nós cremos, por exemplo, em Romanos 2, 14 e 15, ali é dito que Deus implantou a lei moral no coração de todas as pessoas. Então, todas as pessoas, independente da classe social ou religião, todos sabem que não é certo matar, roubar e estuprar, porque Deus implantou a lei moral. Então, se você vem com essa ideia de que o bandido é uma vítima da sociedade, você é um cristão totalmente incoerente com a sua fé. Você nem deveria ser
se considerar um cristão no sentido bíblico do termo. Tá? Então, estou sendo bem franco com você para que você mude, que você se arrependa, que você se converta antes que seja tarde demais. Tá? Recomendo que você leia um capítulo, né, de Ellen White, se eu não me engano, é o capítulo 92, até vou pesquisar aqui, do Testemunhos para a Igreja, volume 1. Vou pesquisar aqui. Esse é um capítulo muito interessante. Mesmo um cristão que não esteja envolvido, né, obviamente, em liderança governamental, não deva se preocupar e meter em questões políticas, partidárias, digamos assim, né? Esse capítulo 92 mostra uma coisa interessante. Em relação a pautas políticas, um cristão tem que ser responsável. E é o capítulo mesmo 92 do Testemunhos para a Igreja, volume 1. Ellen White fala de sentimentos políticos. E ela fala que certos guardadores do sábado, por causa dos seus sentimentos políticos, vão perder a salvação. Então leia. Né? Leia. E não adianta comentar, porque você está falando isso, aquilo. Vá ler, vá entender para depois criticar. Quem critica sem antes ler e entender está demonstrando grande ignorância acerca do assunto, tá? Então, vemos aqui outras leis justas, né, na parte aqui de segunda-feira, que Deus deu para nós. E ali em Êxodo 23, 10 a 19, Deus também se utiliza agora de festividades religiosas cerimoniais e de culto para recordar certos acontecimentos cruciais da salvação. Ali você vê em Êxodo 23 o sábado semanal, moral, que foi abençoado e santificado por Deus no Éden, e aí Deus acrescenta festividades de ordem cerimonial para ilustrar a santidade do sábado e ilustrar aspectos de culto e da história da salvação. Tá bom? Não celebramos mais os sábados cerimoniais, porque eles apontavam para certos aspectos do plano de salvação. Continuamos celebrando o sábado moral, porque ele não depende dos sábados cerimoniais para a sua existência. Os sábados cerimoniais dependem do sábado moral para a existência deles, mas o sábado moral não depende da existência dos sábados cerimoniais, porque o sábado moral, como princípio de adoração, como lembrete do Deus Criador, foi dado no Éden antes de existir qualquer israelita. Então essa distinção também é muito importante. Indo para a parte de, vamos aqui, domingo, segunda, terça da lição, nós vemos aqui algo muito importante quanto ao método que Deus usou para conquistar a terra prometida. Por que isso é importante? É importante porque muitas pessoas pensam que o Deus bíblico é vingativo e mandava matar as nações pagãs por qualquer coisa simplesmente porque elas não aceitavam adorá-lo. Digo mais uma vez, quando um cético fala desta forma, ele só demonstra que ele não conhece nada de Bíblia. Ele não leu o texto bíblico, ou ele leu e por ter o problema aquele do analfabetismo funcional, ele não entendeu o que o texto disse. Tá? Qual era o propósito original de Deus para com as nações pagãs? Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é importante você saber para você poder responder a um cético. E se você é um cético e está me assistindo e é uma pessoa sincera, saiba que você é muito bem-vindo aqui. Tá? Eu critico mais aqueles que não são sinceros, que querem menosprezar o texto bíblico sem lê-lo e sem analisar o seu contexto. Agora, se você é uma pessoa cética, não crê na Bíblia, mas você é uma pessoa de mente aberta, sincera e quer entender o que o texto realmente diz, você é muito bem-vindo aqui. Você não precisa crer em Deus ou na Bíblia para acompanhar o meu canal. Óbvio que eu gostaria que isso viesse a acontecer um dia. Mas se isso não acontecer, saiba que você é muito bem-vindo aqui, porque eu gosto de estudar, analisar as questões bíblicas, as questões existenciais, morais e éticas à luz do texto bíblico. Então você é muito bem-vindo, tá? Agora, vamos analisar aqui
o propósito original de Deus para com Israel. Deus tinha dois propósitos. O primeiro, que Israel fosse uma bênção para todas as nações. Gênesis 12, 1 a 5 ali, nós vemos que Deus chamou Abraão para que por meio da descendência de Abraão, todas as nações da terra fossem abençoadas. Com o quê? Com o conhecimento do verdadeiro Deus e com a salvação por meio do principal descendente de Abraão, Jesus Cristo. Então, o propósito original de Deus não era exterminar as nações pagãs, era evangelizá-las. Grava isso aqui. E como que isso seria feito? Em Zacarias 8, 20 a 22, Deus queria, através das bênçãos que ele deu ao povo de Israel, da prosperidade, de leis justas, Deus queria atrair as nações para ele. Então era assim que Deus queria fazer. Só que Deus, além de usar o povo de Israel como instrumento de salvação e de evangelização, Deus precisou usar Israel como instrumento de justiça por causa da rebelião e da permanência de certos povos em suas maldades. Quer ver um exemplo? Em Levítico 18 e no capítulo 20, os povos pagãos faziam sexo até com os filhos, com os netos, com os sobrinhos, com animais. E Deus tolerou isso por séculos, enquanto Deus trabalhava no coração dessas pessoas. Em Gênesis 15, 16, Deus falou para Abraão: olha, eu vou trazer os seus descendentes aqui para a terra de Canaã. Mas isso vai acontecer após 4 gerações, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não atingiu o seu máximo. Ou seja, Deus estava trabalhando para converter esse povo. Só que chegou o momento que este povo foi tão rebelde, fechou o coração ao Espírito Santo e queria continuar nos seus incestos, nos seus crimes, nos seus homicídios, nas suas perversidades e oferecendo pessoas em sacrifício. E aí Deus usou Israel como instrumento de justiça. Se Israel chegasse numa nação e esta nação não revidasse com armas, Deus iria expulsar essas nações através de um outro meio. Veja o que diz aqui em Êxodo 23, 27 e 28. Ó. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares. Farei que todos os seus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus diante de ti. Tá? Então, Deus estava disposto a trabalhar pelos povos pagãos e expulsá-los de forma sobrenatural, sem precisar matá-los. Mas chegou o momento que não teve mais como acontecer isso. Agora, aqui você tem que ter uma coisa muito importante. Isso aqui é um gancho para a parte de quarta da lição, para você entender o que Cristo disse sobre o olho por olho e dente por dente. Preste atenção nisso aqui. Sabe quem estava dando essas orientações para Israel? Sabe quem estava entre os israelitas? Êxodo 23, 21. 20 e 21. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. O anjo do Senhor não é uma criatura. Anjos são criaturas. Mas o anjo do Senhor, o anjo de Yahweh, é a segunda pessoa da divindade, é Jesus Cristo. O pleno e divino Jesus Cristo. Ele é chamado de anjo do Senhor não por ser uma criatura, mas por ser o mensageiro de Deus Pai, mensageiro da Trindade, diríamos assim, a humanidade. Então você lê Êxodo capítulo 3. O mesmo Senhor, o mesmo Deus é identificado como o anjo do Senhor.
Então, o termo anjo quer dizer mensageiro. Se refere a criaturas, mas pode se referir ao Criador dos anjos, que é Jesus Cristo. Ou seja, o anjo do Senhor que estava dando essas orientações, que ensinou o olho por olho e dente por dente, era Jesus Cristo. Quando alguém diz que Jesus aboliu a lei do olho por olho, dente por dente, essa pessoa não sabe o que ela está dizendo, ela não sabe a barbaridade que ela está dizendo. Foi Jesus quem deu essas normas para Moisés. Jesus chegou a dizer em João 5, 46 e 47 que Moisés escreveu a respeito dele, de Jesus. E que crer em Jesus é a mesma coisa que crer nos escritos de Moisés, e que crer nos escritos de Moisés vai levar à crença em Jesus. Essa separação entre Jesus e Moisés, ela é absurda. E eu não sei como que teólogos de renome mantêm um absurdo desses e acabam passando para os irmãos evangélicos um absurdo desse tamanho. Não existe isso. E aí você vê que se Jesus estava por trás destas leis, o anjo do Senhor, o mensageiro da Trindade, o pleno e divino Cristo estava por trás destas leis, indo aqui para a parte de quarta, é óbvio que em Mateus 5, 38 a 48, Cristo não estava abolindo a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Ele estava aqui no contexto reinterpretando a lei que havia sido mal interpretada pelos fariseus. A lição foi muito feliz nessa parte aqui, né? Porque o autor nos mostra que Cristo citou textos do Antigo Testamento com os quais os seus oponentes estavam familiarizados, e ele falou contra as interpretações rabínicas vigentes, que ao longo dos séculos se haviam distanciado do propósito original destas leis citadas. Olha que interessante, aqui diz assim, eles haviam pervertido a intenção e o significado da lei olho por olho, dente por dente. E com as suas palavras, olha aqui, Jesus estava restaurando o sentido original destas leis. Então, Jesus, em Mateus 5, 38 e 39, ele cita a lei de talião, mas ele não abole. Ele está fazendo o quê? Mostrando que as interpretações farisaicas da lei estavam erradas. Jesus não foi contrário à lei de talião, pois ele mesmo promulgou essas leis por meio de Moisés. O que Jesus fez foi corrigir as interpretações distorcidas que sacavam o propósito original destas leis. Tá? E essas leis foram dadas, diz aqui a lição, com a intenção de evitar a vingança e para pôr fim às contendas sangrentas e às represálias sem uma investigação prévia. Essas leis foram criadas para evitar que as pessoas fizessem justiça com as próprias mãos. Era necessário, diz aqui a lição, haver justiça, porém em harmonia com a lei de Deus. E aqui está uma citação muito interessante da lição que eu quero deixar para você. Ó. Jesus Cristo, quem promulgou estas leis sociais por meio de Moisés, conhecia o propósito delas. Razão pela qual poderia aplicá-las de maneira objetiva de acordo com a sua intenção original. Então, os propósitos das leis eram fazer justiça, proporcionar reconciliação e restaurar a paz. Então, os fariseus usavam a lei do olho por olho, dente por dente, para estimular a vingança pessoal. O que Cristo faz? Ele mostra o seguinte, não, essas leis que eu criei, eu estabeleci para o povo de Israel, não servem para vingança pessoal. Elas devem ser exercidas por juízes. Elas devem ser exercidas por autoridades para refrear o mal, fazer justiça, promover reconciliação e restaurar a paz. Vocês não podem usar a lei da forma contrária ao princípio original. Tá bom? E aí, na própria lição, é dito o seguinte, que a correta aplicação dessas leis era tinha a intenção de encontrar o justo equilíbrio entre a justiça e a vindicação. Então veja, Deus não é contra fazer justiça.
Você não pode confundir justiça com vingança pessoal. São duas coisas totalmente diferentes, tá? Também não se pode confundir justiça com discurso de ódio. Quando um pai ou uma mãe tem um filho assassinado e ele quer justiça, isso não é discurso de ódio. Isso é senso de justiça. Quando um pai deseja a pena capital, a pena de morte para o assassino do seu filho, isso não é discurso de ódio, isso é senso de justiça. Então não confunda discurso de ódio com senso de justiça. O Deus bíblico é amor e é justiça. Quer uma prova clara, além das que eu apresentei? Existe evangelho e existe o que mais? Juízo. Quem não aceitar a Cristo como Salvador e não se arrepender dos seus pecados vai para o lago de fogo. Na Bíblia existe céu e vai existir o lago de fogo, né? Na Bíblia há salvação e há perdição. É assim que a coisa funciona. E querer mudar esta realidade é viver fora da realidade do mundo e criar a realidade própria, que é doentia, obviamente. E finalizando a lição na parte de quinta, vamos para a questão da vingança. Estas leis, a lei de talião, olho por olho, dente por dente, era para haver-se uma justiça, uma vingança pela parte dos magistrados e não a nível pessoal, e aí a Bíblia mostra que Deus não é contra o Estado exercer a justiça proporcional ao dano causado. Deus é contra, sim, a injustiça, a opressão para com os necessitados, e Deus é contra a vingança pessoal. Tá? E aí a lição nos apresentou aqui alguns textos muito interessantes que mostram a total harmonia entre Antigo e Novo Testamento. Em Deuteronômio 32, 35, é ensinado algo que Paulo repete em Romanos 12, 19. Ou seja, não há. O Novo Testamento ensina coisas diferentes do Antigo. Isso não é verdade. A pessoa não entendeu ainda o texto bíblico. Em Deuteronômio 32, 35 é dito o seguinte: a mim pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Então o que Deus fala aqui? Que a vingança pertence a ele. Em Romanos 12, 19, o apóstolo Paulo repete esse texto de Deuteronômio. Diz assim, ó: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então aqui está o texto. Deus aqui pede para não praticarmos a vingança, porque Deus, o justo juiz, vai fazer vingança. Veja que interessante, a Bíblia é contra a vingança a nível pessoal, mas ela ensina que Deus vinga. Esse é o ensinamento bíblico, tá? E o porquê que Deus também fazia isso? Porque a justiça, o ser humano tem a tendência a fazer algo desproporcional. Então Deus criou estas leis para que existisse uma investigação dos atos. Os mestres da lei deveriam aplicar a lei da forma correta, não para a vingança pessoal. E os fariseus estavam aplicando a lei de forma errada. Então, o princípio dessas leis foi tirado do seu contexto. E aí, na lição, na parte de quinta, olha o que o autor disse aqui no parágrafo. Ó, Jesus, em Mateus ali 6, 4 a 6, Lucas 6, 23, Jesus não estava contra o princípio da recompensa e o castigo. Até porque o próprio Jesus, em Mateus 25, 31 a 46, ele vai separar os bodes, né, as ovelhas dos cabritos, né? Ele vai separar justos e injustos. Os justos irão para o reino eterno e os ímpios vão para o lago de fogo. Então, é o próprio Cristo quem vai fazer isso, tá? Ó, Apocalipse 6, 14 a 17. No verso 17, os ímpios, quando verem Jesus, vão dizer o seguinte: chegou o grande dia da vingança deles, de Deus e de Cristo. E quem é que poderá subsistir? Então você percebe que tem um Jesus apresentado no meio cristão que não é o Jesus bíblico? Ele é amor, mas ele também é justiça. E ele vai vingar aqueles que forem injustiçados. Não tenha dúvida disso. Tanto na presente vida quanto na volta dele. Leia Apocalipse 6,17. Tá bom? E aí, o autor da lição diz assim, ó: Jesus não estava contra o princípio de recompensa e castigo. A justiça é uma questão de princípio. É uma parte crucial da vida. O que acontece é que nenhum indivíduo
deve assumir o papel de juiz, jurado ou verdugo. Tá? Aqui que está o princípio bíblico. Deus é quem faz a vingança, porque ele pode fazer isso de uma forma justa e proporcional. Em Romanos 13, 1 a 5, Paulo diz que Deus estabeleceu o Estado para que faça a vingança. A função do Estado é essa. Mas Deus não autoriza um civil a fazer isso. Porque o ser humano pode fazer isso de forma injusta, sem investigação e de forma até desproporcional. Tá bom? Eu finalizo dizendo para você, quando Cristo fala em amar os inimigos, amar a um inimigo não é aprovar os erros dele, não é impedir com que ele receba as consequências do seu crime. Amar um inimigo no contexto de Mateus 5, 43 ali em diante, amar um inimigo é você ajudá-lo mesmo que ele seja seu inimigo. Ou seja, se você conhece alguém que precisa de roupa, alimento, ou um filho dele está passando por uma necessidade, você ajuda. Isso é amar o inimigo. Amar o inimigo não é sentir, é fazer algo pela pessoa mesmo sem vontade, de acordo com Mateus 5, 38 a 44. Isso é amar o inimigo. Quando você quer justiça, isso não significa que você não ame o inimigo. Tá bom? Então não confundir as duas coisas. E outra coisa, amar o inimigo não é tolerar abusos emocionais ou físicos, tá? Em Provérbios 14, 7, é dito que devemos nos afastarmos do tolo, porque nele não há palavras de sabedoria e de conhecimento. Ou seja, amar o inimigo não é tolerar abusos físicos, emocionais, psicológicos. Eu espero que essa lição tenha ficado clara para você. Que você esteja disposto, disposta a moldar a sua compreensão da vida, da realidade, de acordo com o texto bíblico. Que você não recrie o texto bíblico à sua imagem e semelhança, mas que você se torne uma pessoa à imagem e semelhança de Deus e daquilo que o texto bíblico ensina. Um abraço e até o nosso próximo estudo.